Imagina só a seguinte situação. É tipo 2 da manhã, né? E um navio mercante daqueles colossais, com uns 300 metros de comprimento e dezenas de milhares de toneladas, está avançando por um canal de acesso super estreito. Uhum. A pior hora para qualquer manobra. Aquele momento que a fadiga já tá batendo. Exato. E, assim, no passadiço, tudo parece sob controle. O radar indica que a embarcação está na posição certinha, o GPS parece confirmar a trajetória segura, sabe? Tudo nos conformes. Tudo verdinho nas telas, né? Pois é, mas aí é que tá. Algumas dezenas de metros ali abaixo da quilha, escondido no leito oceânico, tem um gigantesco depósito natural de minério de ferro. E ele tá lá, silenciosamente, exercendo uma atração invisível sobre a agulha magnética do navio. Nossa, o perigo invisível. Isso muda tudo. Muda. Ele vai puxando a indicação do norte uns 5 graus para a esquerda, e se quem estava no planejamento da rota ignorou aquelas letras miúdas imprestas ali no cantinho da carta náutica, A discrepância não vai ser notada a tempo. exatamente. Em questão de minutos, a proa começa a rasgar um banco de areia, ou, num cenário pior ainda, colidir direto com uma formação rochosa. E é justamente com esse cenário de alerta máximo que a gente dá as boas-vindas a mais uma das nossas imersões aprofundadas no conhecimento. Muito bom começar já com essa tensão, porque é a realidade de quem vai assumir essa responsabilidade, né? Com certeza. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu queria deixar aqui meu mais sincero agradecimento a cada pessoa que acompanha esse nosso espaço com tanta constância. E olha, cabe uma mensagem super direta para quem está aí dedicando madrugadas, abdicando dos finais de semana, sabe? Mantendo o foco absoluto na preparação para o PSCPP. O famoso e temido processo seletivo à categoria de prático de prático. A gente sabe que a jornada não é brincadeira. Não é mesmo? O volume de leitura é assustador, o nível de exigência beira o irreal de verdade. Mas a recompensa de dominar essa ciência da navegação e assumir a responsabilidade por essas manobras de altíssima complexidade nos nossos portos, bom, isso justifica cada segundo debruçado sobre os livros. A consistência nos estudos é um único caminho. É um único caminho. E esse nível de preparo exigido reflete o tamanho da responsabilidade que aguarda quem vai estar lá no passadiço. O ambiente marítimo, ele não tolera achismos de forma alguma. Não tolera mesmo. E qual a nossa missão hoje para quem está escutando? Então, com essa mentalidade bem analítica e rigorosa, o objetivo de hoje é dissecar o capítulo 2 do Manual de Navegação e a gente vai focar na espinha dorsal de qualquer planejamento de viagem. Que são as projeções cartográficas e a carta náutica, né? Isso. E a intenção aqui não é recitar conceito básico, tipo que é latitude e longitude, porque o nível de quem nos escuta já passou dessa fase faz tempo. Já estão em outro patamar. Exato. O foco vai ser desvendar as armadilhas conceituais, aquelas entrelinhas, os mecanismos técnicos que garantem a segurança real e que, não por acaso, são os alvos favoritos das bancas examinadoras, né? É ali que eles testam se você quer dizer se o candidato domina a doutrina de verdade. Bom, então vamos começar pegando o gancho daquele cenário trágico do navio às 2 da manhã que eu falei. O capítulo 2 bate muito forte numa questão chamada notas de precaução e explanatórias. As famosas notinhas de canto de carta. Pois é. E geralmente elas ficam exprimidas perto do título da carta náutica. E o nosso instinto humano super acostumado com esse mundo digital de hoje é tratar isso como se fossem os termos e condições de uso de um aplicativo de celular, sabe? Uhum. Aquele texto jurídico longo que todo mundo só rola a tela e clica em aceitar para ir logo pro que interessa. Exatamente isso. O pessoal quer ir direto para os contornos da costa, para as isóbatas, só que o manual deixa claríssimo que ignorar esse bloco de texto é flertar direto com o desastre. É uma comparação muito boa essa do aplicativo, mas ela falha num ponto crucial, né? Qual? O aplicativo do celular não afunda. Nossa, é verdade, essa doeu. É a realidade nua e crua. Essas notas de precaução, na verdade, elas são um mecanismo que o hidrógrafo usa para comunicar os perigos que ele não tem como representar só com um símbolo gráfico bonitinho no papel. Tipo essa anomalia magnética que eu citei no começo. Perfeito? Quando a carta menciona uma anomalia magnética local ali na nota, ela está te dando um aviso de uma perturbação geológica profunda, ou até artificial. Como assim artificial? Bom,
O campo magnético da Terra tem aquelas linhas de força naturais dele que vão determinar a declinação magnética daquela região. Isso é o normal. Mas se você tem um maciço de minério gigante ou, imagina só, os destroços de um grande encouraçado da Segunda Guerra que afundou ali. Caramba, um navio afundado pode causar isso? Pode. Essa massa de metal cria um campo magnético secundário ali no fundo. E esse campo secundário distorce as linhas de força locais de um jeito totalmente anômalo. E a agulha magnética do navio sente isso. Sente na hora. Como ela é um instrumento puramente reativo, ela não pensa, ela só aponta, ela vai se alinhar à resultante dessas duas forças, a força da Terra e a força desse campo anômalo. Então, o rumo da agulha que o timoneiro está lendo ali no instrumento deixa de ter qualquer relação confiável com o rumo verdadeiro sobre o fundo do mar. Exatamente isso, a relação constante vai para o espaço. Você acha que está indo para o norte e está indo para o noroeste. Mas olha, eu sei que vai surgir uma dúvida super válida para o pessoal que já estuda os sistemas mais modernos. Tipo, a gente está na era do equidis, né? Tem uma redundância absurda de GPS, tem as girobússolas. A navegação eletrônica hiperprecisa. Isso. Numa era dessas, uma anomalia magnética localizada ainda tem esse poder de destruição todo? Porque, tipo, o navio não poderia simplesmente ignorar a bússola magnética e confiando nos satélites? Parece preciosismo, né? Parece. Parece coisa da época que o pessoal navegava só olhando para as estrelas. Eu entendo perfeitamente quem pensa assim, mas a doutrina marítima inteira é construída sobre uma premissa muito clara. A premissa da falha catastrófica dos sistemas. O famoso e se der tudo errado, né? Exato. E dá errado. Sistemas eletrônicos sofrem apagões, perdem energia. Sinal de satélite, então, sofre interferência intencional o tempo todo. A gente vê muito isso hoje em dia com o jamming. Ah, o jamming. E tem o spoofing também, né? Que é a falsificação do sinal de GPS. Sim, o navio acha que está num lugar e o satélite está mentindo para ele. E as girobússolas, que são mecânicas e eletrônicas, elas podem simplesmente desalinhar se tiver uma queda rápida de energia no navio. Entendi. E quando o painel eletrônico apaga, o que acontece? O navegador é subitamente arremessado de volta para o século XVIII. É isso mesmo. A única coisa que sobra para ele é a agulha magnética, que não depende de um pingo de eletricidade, e a carta de papel na mesa. Elas são a tábua de salvação. Saquei. Então, se o sistema eletrônico falha justamente na área daquela anomalia magnética que estava na notinha da carta... E a equipe não leu a nota de precaução previamente, a tragédia está armada. Porque quem está no comando vai fazer a transição de emergência para governar pela agulha magnética achando que está salvando o navio. E vai estar ativamente jogando a embarcação para fora do canal seguro. É irônico e fatal. A nota existe para te dizer, olha, neste quadrante aqui... O seu último recurso de emergência não funciona direito, fique avisado. Cara, isso demonstra que o manual de navegação não treina a galera para quando tudo funciona bem. O treinamento é para quando o caos total se instala, né? Perfeito, é o gerenciamento do caos. E já que a gente tocou nessa representação do espaço na carta, eu queria puxar um ponto crítico sobre as projeções cartográficas. O manual dedica um espaço enorme para explicar a tal da projeção de Mercator. Ah, queridinha da navegação. Não tem como fugir dela. E assim, quem já está avançado nos estudos sabe de cor que ela é uma projeção cilíndrica e conforme. Só que a banca não quer saber se você decorou essas 3 palavras, né? De jeito nenhum. O examinador quer saber se você entende a implicação operacional daquilo. É, tipo, o que acontece de verdade quando você traça uma linha reta nessa grade específica. Então... A grande sacada da projeção de Mercator, o motivo dela dominar os oceanos, é uma propriedade geométrica genial. Os meridianos e os paralelos se cruzam formando ângulos retos perfeitos, sempre 90 graus. Certo. E na prática, para o navegador? Isso é o que a gente chama de linha loxodrômica. A famosa loxodrômica. Isso é muito benefício lá no passadiço, né? É incalculável. Porque permite que o navegador pegue uma régua, trace uma reta do ponto A ao ponto B e fale para o timoneiro, olha, mantém esse rumo aqui, 210 graus. E o timoneiro não precisa ficar alterando a proa toda hora. Exato, ele vai reto num rumo constante, facilita absurdamente. Mas e aí que mora o perigo para a prova? Toda conveniência matemática cobra um preço, né? Sempre tem o pedágio. Qual é o preço da Mercator? A distorção brutal das áreas.
Conforme a gente vai se afastando do Equador e subindo para as altas latitudes, tudo no mapa vai ficando artificialmente gigante. A Groenlândia parece do tamanho da África. Ah, é verdade. E a banca adora testar essa troca de favores da projeção. Demais, você sacrifica a precisão da área e também da distância lá nas altas latitudes para poder garantir a imutabilidade dos ângulos, porque é o ângulo constante que mantém o navio no rumo da régua paralela. Perfeito. E essa questão da distorção me leva naturalmente a um conceito que talvez seja o maior funil das provas de cartografia, que é a escala. Nossa, o terror de muita gente. É. A regra de ouro que está martelada no capítulo 2 até não poder mais é inegociável. A regra diz: deve-se utilizar sempre a carta náutica de maior escala disponível para a região. Sempre, sem exceção. Só que assim, a gente não vai ficar aqui discutindo que a escala 1 para 10 mil é maior que 1 para 1 milhão. A matemática de fração todo mundo aqui já domina, né? Sim, o divisor menor significa escala maior. Isso é o básico. Exato. O que a gente precisa desembolar aqui é o conceito, que eu acho letal, da generalização cartográfica. Tipo, o que acontece fisicamente lá na prancheta do hidrógrafo quando ele precisa desenhar uma carta de pequena escala, daquelas que mostram o Brasil inteiro. Então, a generalização cartográfica é basicamente um processo de filtragem. Você tem que omitir coisas. O papel tem um limite físico, né? Não dá para dar zoom no papel. Não é tela do Google Maps. Pois é, quando o cara projeta uma área oceânica enorme numa carta de pequena escala, falta milímetro quadrado para ele desenhar cada pedra. Se no mundo real tem 5 pedras super perigosas aglomeradas, a generalização obriga ele a desenhar uma só. Ou, de repente, nenhuma. Ou nenhuma. Se não for um perigo para navios gigantes em águas muito profundas, ele apaga. As isóbatones são super simplificadas e curvas bem perigosas de um canal são retificadas só para caber no desenho. É tipo quando a gente olha para uma cordilheira de montanhas a uns 50 quilômetros de distância na estrada, né? Parece só uma linha suave desenhada no céu. Os precipícios só aparecem quando você chega perto. Nossa, essa analogia é perfeita para visualizar o risco. Se o navegador decide usar essa carta altamente generalizada, de pequena escala, para tentar entrar num porto cheio de águas restritas, ele está escolhendo navegar de olhos vendados. A rocha que vai rasgar o casco daquele navio não existe naquele mapa. Não existe porque foi apagado em prol da estética, da limpeza visual da carta de área ampla. Por isso a regra é inegociável, só a carta de maior escala, tipo um plano de porto. Não tem essa generalização severa. Ela mostra cada navio afundado, cada boia. Entendi. Então, desobedecer a regra da maior escala não é prefiro esse mapa porque é mais bonito. É falha primária de segurança. Inválida todo o planejamento. É erro crasso. E olha, mesmo com essa carta de maior escala esticadona lá na mesa, cheia de detalhes, a gente esbarra numa limitação que não tem jeito. A carta mostra o fundo do oceano de forma estática. E a água não é nada estática. Nem pouco. O fundo é pedra e areia, mas a massa de água em cima dele é dramaticamente dinâmica. Aquele número 10 lá, os 10 metros de profundidade impressos do lado de um banco de areia, não são 10 metros garantidos 24 horas por dia, né? Definitivamente não. E o capítulo 2 entra a fundo nisso. Mostra como a informação de marés e correntes tem que estar amarrada com a leitura da carta. Ele até cita o exemplo das tábuas de maré de Cassiporé. Só que ler número numa tabela, convenhamos, é moleza. Qualquer um faz. O desafio é entender como a fase da Lua, olha que loucura, astronomia, determina se a viagem segue ou se o navio fica preso. O impacto operacional da maré é o que define a economia de toda a navegação comercial. O manual começa introduzindo o nível de redução. Que é o que exatamente? É o plano de referência. É a partir dele que os 10 metros da carta são medidos. Pensa nele como um pior cenário histórico de maré baixa. A profundidade real que você tem num momento qualquer vai ser essa profundidade impressa na carta somada à altura da maré daquele momento. A maré está sempre botando água por cima desse nível, então. Isso. E quando a gente olha para as tábuas, tipo a de Cassiporé, a diferença entre uma maré de cisígia e uma de quadratura muda o jogo completamente. Na cisígia, quando a gente tem o alinhamento de Sol, Terra e Lua... Aí as forças gravitacionais se somam, certo?
Exato. E o resultado é que a gente tem as pré-amares mais altas e as baixa-mares mais baixas. As amplitudes são extremas. O que significa que um navio Panamax gigantesco, carregado até não aguentar mais, pode ficar totalmente refém dessa janela astrológica, quer dizer, astronômica, para conseguir cruzar a barra de um porto sem atolar na lama? Refém absoluto. Imagina que esse navio precisa de uma folga abaixo da quilha, o famoso FAQ. O FAQ, muito cobrado em prova. Sempre. Imagina que ele precisa de 2 metros de FAQ para garantir a manobra e também para compensar o efeito squat. O squat é aquele afundamento da polpa quando o navio acelera em água rasa, né? Isso, a dinâmica dos fluidos puxa a polpa do navio para baixo. Então, para ter esses 2 metros de margem, muitas vezes a única hora que a água sobe o suficiente é no pico dessa pré-amar de Cisígia. E se ele perder essa janela de algumas horas? Se perder, não é sentar e esperar até de noite. Às vezes ele tem que esperar dias até a amplitude da lua voltar a oferecer aquela lâmina de água. O comandante olha para a carta de maior escala, vê o canal, mas só a tábua de maré diz para ele quando tem água de verdade ali. Nossa, é uma interseção absurda entre geografia do fundo e mecânica celeste. É o que faz da navegação algo tão complexo. Demais. E o clímax dessa complexidade toda no capítulo 2, na minha opinião, é o subitem 2.8. A atualização das cartas. Isso. Eu gosto muito de propor uma mudança na forma como o pessoal enxerga um mapa de papel, porque a gente pensa no mapa impresso como um livro de história, uma coisa imutável. Mas lá no mar, a carta que acabou de sair da gráfica, cheirando a tinta nova, ela precisa ser vista como uma entidade biológica. Eu adoro essa analogia. Ela nasce e já começa a envelhecer, né? Perfeito. No instante que a tinta seca e enrolam o papel no tubo para vender, ela está perdendo validade. Porque o fundo do mar muda toda hora. Uma tempestade varre uma praia, bancos de areia vão migrando, e manter essa entidade viva exige uma verdadeira intervenção cirúrgica da tripulação. Uma carta não atualizada é basicamente o mapa de um oceano extinto que não existe mais. E a doutrina naval é rigorosíssima com isso. É um rigor quase militar para manter o documento vivo. E de onde eles tiram informação para isso? A fonte primária de salvação contra a desatualização é o folheto quinzenal de avisos aos navegantes, que a DHN emite, a Diretoria de Hidrografia e Navegação. E ele traz os avisos permanentes. O que entra como aviso permanente, por exemplo? Coisas sólidas. Se construíram um pier novo, ou se o navio hidrográfico fez uma sondagem e descobriu que uma pedra que ninguém conhecia está ali a 12 metros de profundidade no meio de uma baía. Coisa perigosa que veio para ficar. Exato. E aí quem está planejando a viagem tem o dever de olhar o carimbo no canto da carta, ver qual foi o último aviso que a gráfica já imprimiu nela, buscar todo o histórico de folhetos para trás e aplicar todas as correções. E aí eu faço questão de levantar um ponto polêmico sobre isso. Lá vem. A gente está falando de um processo super analógico, né? O profissional capta a informação em texto, lê a coordenada no folheto, pega uma caneta magenta, régua paralela e compasso e vai desenhar fisicamente no papel. A gente não está colocando uma margem de erro humano gigantesca no processo? É o que todo mundo questiona. Porque, poxa, o EQDIS, o eletrônico, ele baixa o pacote de dados do satélite e atualiza tudo sozinho. Por que o manual e a norma AN 28 continuam cobrando o domínio dessa correção braçal? Olha, não é saudosismo da Marinha, viu? Essa exigência braçal é exatamente o que constrói a consciência situacional do oficial. Como assim? O eletrônico não dá essa consciência? Não do mesmo jeito. Pensa comigo. O sistema eletrônico atualiza o arquivo lá em segundo plano, o ícone de uma pedra simplesmente pipoca na tela, o navegador pisca e a tela está diferente. Ele nem absorve a mudança. Ele só aceita o que está lá. Agora, quando a pessoa é forçada a pegar o esquadro, calcular a coordenada e pilotar com as próprias mãos a posição exata daquele perigo novo na carta, um modelo mental tridimensional se forma no cérebro dela. Nossa, faz todo sentido. Ela está literalmente mapeando o perigo na própria mente. Exato. Ela internaliza o risco antes de assumir o serviço.
A Norman cobra a carta de papel porque ela obriga a mente a interagir com os perigos de forma ativa, não passiva. E essa construção de modelo mental deve ser mais vital ainda nos avisos caóticos. Os temporários, com certeza. Porque aviso permanente é de coisa sólida, uma ponte nova. Mas o mar é lotado de perigos efêmeros e rápidos. Como o manual me instrui lidar com aviso rádio temporário e preliminar. Porque se uma dragagem começa hoje à noite, não dá para esperar e sair o folheto daqui a 15 dias para avisar a galera, né? Não dá mesmo. E é por conta dessa urgência toda que a segurança tem várias camadas. Os avisos rádio são irradiados o tempo todo para quem está na área. Eles são para anomalias súbitas. Um farol que apagou do nada, um reboque que está bloqueando a entrada, ou clássico, uma boia lateral do canal que se soltou com a tempestade. Aquela que solta da poita e sai flutuando. Isso, ela é arrastada por centenas de metros. E a regra é que esses avisos temporários não são feitos com caneta magenta na carta. Eles têm que ser anotados a lápis. A lápis, porque eventualmente a capitania vai rebocar a boia para o lugar certo ou a obra acaba. E se fosse de caneta, a carta ia ficar com uma mancha ali, confundindo as viagens futuras. Exatamente. Suja o documento. Mas olha o impacto tático disso. Imagina essa boia arrastada pela tempestade. Se a pessoa a bordo confia cegamente que o papel está certinho e não presta atenção no aviso de rádio, dizendo que a boia andou 200 metros para a direita, o que acontece na aproximação noturna? Infelizmente, o desfecho dessas histórias a gente lê nos relatórios de acidente do Tribunal Marítimo depois. Sinistro. Sem referência visual da costa à noite, o navegador vai procurar ansiosamente o sinal piscante daquela boia. Ele vê a boia na água ou no radar e guia o navio achando que está mantendo a distância segura que está desenhada ali no papel. Só que como a boia física andou para a direita e ele não anotou a lápis, a manobra que já estava perfeita joga a proa do navio na velocidade de cruzeiro direto para cima do banco de areia compacto. O sinal que ia salvar o navio virou armadilha fatal. Caramba! Tudo pela falta de um traço de lápis guiado pelo rádio. A falta desse tracinho gera perda total da embarcação, gera multa ambiental de milhões e destrói carreiras. Isso é um lembrete violentíssimo de que a negligência cartográfica ela simplesmente não perdoa. O capítulo 2 constrói essa teia de procedimentos que, assim, para quem olha de fora, parece uma burocracia gigante. Parece coisa de escritório, né? Ler notinha miúda, corrigir inclinação de régua, fazer continha de maré. Mas quando você entende de verdade, percebe que não tem uma gota de burocracia inútil. Porque cada regra daquelas foi escrita em cima de muito sangue seco de naufrágios passados, só para garantir que a gente não repita a tragédia hoje. Com certeza. E isso me leva a uma reflexão final que eu considero super provocativa para quem está estudando para concursos desse nível. Manda bala. Qual é a reflexão? O próprio manual de navegação diz logo no início que a navegação é, simultaneamente, uma ciência exata e uma arte refinada. E aí a gente passa horas dissecando esse ritual exaustivo do capítulo 2, observando maré, calculando o desvio magnético, consertando carta lápis freneticamente. De qual a conclusão? A pergunta que fica é: ao fazer isso tudo de forma implacável, o profissional está só aplicando a frieza dos números e da ciência? Ou é justamente nessa obsessão quase doentia pelo detalhe que mora a verdadeira arte de sobreviver no mar? Eu diria que o instinto genial de manobra não nasce do vazio. Ele é o produto final do domínio absoluto e metódico de toda a técnica. Uau! Que provocação sensacional! E é um pensamento excelente para ficar reverberando na cabeça da galera durante as longas horas de estudo. A genialidade da manobra no passadiço, ela começa com aquele rigor silencioso e absoluto no planejamento ali sobre a carta de papel. Perfeitamente. E com essa reflexão pesada e muito necessária, a gente encerra a nossa imersão profunda de hoje pelos mares do conhecimento cartográfico. Eu agradeço imensamente a companhia e a escuta super atenta de cada pessoa que nos acompanha nessa nossa jornada de altíssimo nível. Obrigada, pessoal. É sempre muito bom debater essas nuances. E olha, antes da gente encerrar de fato, eu preciso deixar um conselho tático, um aviso permanente para a rotina de quem busca aprovação. O volume de informação do edital do PSCP é basicamente um oceano revolto, e tentar cruzar isso sem os instrumentos certos é loucura.
É navegar às cegas. Exatamente. Por isso eu enfatizo fortemente a importância de fazer uma gestão eficiente do seu tempo e dos estudos usando a plataforma Praticante Pro. Ela é, usando a nossa analogia, a carta de maior escala para sua preparação. Com todos os detalhes sem generalização, né? Sem generalização nenhuma. Ela estrutura o caos, identifica aquelas pegadinhas de prova e foca seu estudo de forma cirúrgica. É ela que vai garantir que nenhum detalhe doutrinário fuja da sua mira. Então, para fechar, acompanhe nossas redes sociais, fiquem com o radar ligado para os próximos resumos semanais que a gente vai publicar. Fiquem ligados, porque toda semana tem material denso. É isso. A gente volta em breve para desvendar mais doutrinas. Até lá, mantenham a resiliência nos estudos e lembrem-se, a obsessão pelo detalhe na carta de papel hoje é o que assegura a precisão impecável da sua manobra de amanhã. Um abraço gigante e bons estudos.